Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da VEG. Até covardia, né? Falar da VEG, mas durante um tempo eu estava fazendo pouco vídeo de empresa assim, bem boa, igual a VEG, sólida. Porque a grande verdade é que não tem muito o que falar, os resultados são muito bons e é sempre, né, os mesmos fatores, então não tem tanta novidade, né, e os resultados são bons, tanto que muita gente chega e fala, isso aí eu nem olho e tal. Só que a gente precisa falar dessas empresas boas aqui, você precisa estar falando sempre, né, para o pessoal ir formando na cabeça, assim, assimilando, isso é uma empresa, um modelo que eu quero ter na minha carteira. Você vai achar 20, 30 empresas igual a VEG para ter na tua carteira? Provavelmente não, né? Mas esse é um modelo, então a gente tem que falar de VEG sim, sempre, ressaltar aqui, né, um exemplo de empresa que gera muito valor para o acionista, né, resultado excelente, tudo muito redondinho, porque você tem o famoso viés de disponibilidade, né? A gente lembra muito mais daquilo que a gente está vendo sempre. Então, se eu fico aqui fazendo só vídeo de empresa que tem problema, que tem coisa, né, para acompanhar e tal, né, e as boas, fala, não, essa aí é boa, não precisa ver, né? Você vai ficando meio com aquilo na cabeça. Então vamos sim falar de VEG. Cara, o resultado muito bom, né? Tanto do trimestre quanto fechamento do ano. Não tem nem muito o que falar da empresa em si. Todo mundo já conhece a VEG, os resultados dela são muito bons no longo prazo. Enfim, é difícil até o que falar de novidade, né? Para o vídeo não ficar tão igual. Mas basicamente, para quem mora em Marte, a VEG é uma empresa que fabrica principalmente motores elétricos para vários tipos de aplicação, desde coisa simples, motorzinho pequeno para ir em eletrodoméstico, até aerogerador, né, que é a famosa turbina lá das torres de geração eólica. Então, ela tem uma gama ampla de produtos. Nos últimos Investor Day da empresa, pelo menos no último, acho que nos dois últimos, eles têm mostrado bastante como é que são os negócios, as linhas de produtos, né? Vai além, né? Principalmente dos motores elétricos, tem outros tipos ali de produtos também, além da parte lá de tintas e tudo mais. Aqui era legal, que era uma coisa que eu criticava na VEG. Duro, né? Arranjar alguma coisa para criticar na VEG. Mas é que eles eram, assim, eles não falavam muito o que estava acontecendo no negócio, né? Falou, tá crescendo 30%. Né? Enquanto tá crescendo 30%, tranquilo, mas você não sabe, assim, abriu fábrica nova, uma nova linha de produtos, estamos ganhando share nesse tipo de mercado. Então, tipo, não tinha muita informação, ele só falava, estamos crescendo, estamos crescendo. E recentemente a VEG tem sim explicado um pouquinho mais, né, como é que são os negócios, de onde dá para entender de onde vem essa geração de valor toda. Então, pô, agora eu não tenho mais nada para falar da VEG, né? Só olhando rapidamente aqui, né, no nosso resuminho, né? Olha só como o crescimento de receita dela, assim, é muito, assim, sustentado e intenso, né? Tem empresa que, bum, dispara a receita, mas aí depois dá aquela freadinha e tal. Não, cara, a VEG tá crescendo desde assim, da década passada. Ela passou um tempo. Ah, pessoal, não vamos dourar a pílula aqui, vamos arranjar uma coisa para falar mal da VEG. Que ela tinha um crescimento mais lento, tá? Quando eu comecei a conhecer a VEG, nessa época aqui, ó, mais ou menos, né? Comecei a investir e tal. Ela crescia, mas você vê uns anos que caiu, aí voltou a crescer aqui, um crescimento, né, mais acelerado, depois mais devagar, aqui, ó, uns 3 anos, né, num ritmo de receita mais estável. Só que depois, tá, da metade da década passada aí em diante, é uma paulada em cima da outra de crescimento de receita e, né, muito importante, ou mais importante, com ganho de rentabilidade. Então a VEG, historicamente, sempre ficava ali, ó, 10, 12% de margem líquida, né? Uma margem que parece até baixa, mas é compatível com o setor, né? Com empresa industrial e tal, mais ou menos isso. Só que, bem nesse momento que explodiu a receita, a margem elevou bastante também. E aí você tem um impacto composto muito forte de receita crescente e ganho de margem. Aí, EBITDA, lucro líquido, explodiu, né, nesses últimos 5, 6, 7 anos. Tá? A empresa nunca teve dívida, sempre se sustenta com capital próprio. Né? No final das contas, ela faz bastante aquisição, mas são aquisições pontuais ali, né, empresas pequenas e tal, ou para trazer uma tecnologia nova, ou para entrar no mercado, facilitar a entrada no mercado. Nunca é assim uma aquisição de uma empresa grande para entrar resultado. Só que ela está sempre comprando, 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 e vai ajudando nesse crescimento
além do crescimento orgânico, né? Do ponto de vista da geração de caixa, não tem nem o que falar. Gera muito caixa. Ultimamente está distribuindo bastante dividendo, tá? Bastante dividendo mesmo, porque a necessidade de CAPEX é baixa, né? O resultado a empresa vai sozinha. Então tem tudo que você quer: crescimento, rentabilidade boa. Assim, claro, a margem é baixa, mas comparando o setor e atividade, é uma rentabilidade boa. Você vê o retorno sobre o capital investido é bom, tá? Então ela é rentável. É óbvio, não dá para comparar com uma empresa de software, mas os números são bons, estrutura de capital redonda, gera caixa, retorna capital para acionista, o negócio é bom, né? É um dos grandes players, destaque mundial, conhecido pela qualidade, ou seja, tudo que você quer numa empresa. Beleza? Depois, né, dessa apresentação, né, dispensa apresentações, dá uma olhada no resultado propriamente dito aqui do quarto tri. Cara, quando a empresa é redondinha assim, não tem muito o que destacar. Então foi mais um trimestre de crescimento. Você vê, né? 7%, você tá falando que é crescimento forte. É que olhando, né, de longe, você vê o quanto ela evoluiu nesses últimos anos, né? A gente acabou de ver. Mas claro, nem todo trimestre vai de um trimestre para o outro crescer um absurdo, né? Então, crescendo um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, olha o ganho de margem, né? EBITDA crescendo 17%, é bem forte, ganhando margem EBITDA, uma margem EBITDA que a empresa nunca teve, né? Historicamente alta. ROICs também historicamente altos. O resultado da VEG está simplesmente voando, né? Dá uma olhada aí no que a administração tem para falar. Nada demais, né? Bons resultados, aceleração do crescimento. O que mais? Opa, deixa eu voltar aqui, beleza. Retorno do seu capital investido, no Brasil está vendendo bem aqui. A gente já fala dos segmentos, no mercado no exterior também. Ela é uma empresa naturalmente equilibrada, né? Ela vende bastante para o mercado interno e externo. Então, às vezes o Brasil não está tão bem, ganha lá no mercado externo. Tem uma desvalorização cambial, né? Eles têm ali um hedgezinho assim, operacional que segura, né? Muito tranquilo. Você vê esse trimestre foi muito parecido, né? Receita de mercado interno, mercado externo, né? Foi uma proporção bem equilibrada, tá? Então, o que tem pra gente falar aqui nesse resuminho? Nada demais, né? Margens históricas, crescimento muito forte, a geração de caixa no ano foi muito forte, a gente já vai ver. Né? Não tem que falar aqui o ano completo, né? Então, cresceu a receita em relação ao ano passado, uns 8%, beleza. O lucro líquido cresceu 36%, velho, insano. É um efeito da alavancagem operacional que a gente sempre comenta aqui, né? Então vamos lá, uma avaliaçãozinha aqui da receita, aquilo que eu tinha comentado, o equilíbrio entre mercado interno e externo, né? Azulzinho claro, azul escuro. Fica girando em torno de 50-50, né? Um pouco mais, um pouco menos, tranquilo. Então, num evento assim que o Brasil vá pro buraco, pelo menos um pouco ela segura vendendo pro exterior, né? Que mais? E assim, é até meio que a gente tá vivendo agora, né? O mercado brasileiro não tá aquelas coisas e tal. Os appliances, né? Os motores aí que vão para eletrodoméstico e tal, não deve estar vendendo bem, mas os outros segmentos seguram, né? Pro exterior, uma proporçãozinha tranquila aqui entre a América do Norte, Europa e tal. Eles têm fábrica no mundo inteiro. Então, a VEG é uma empresa que tem aquela característica de vender para outras empresas, né? Somente ela vai vender para o consumidor final um produto VEG. Geralmente vende, né, um motor ou o que seja para ser usado para uma outra empresa usar no seu produto, né? Então, tem esse perfil aí de exportar para onde estão as grandes empresas, América do Norte, Europa principalmente. Mas ainda tem espaço para crescer na Ásia, principalmente, China e tal. Dá uma olhada aqui nos outros segmentos de negócio, nos outros, né? Nas áreas de negócio. Então tem essa de equipamentos eletroeletrônicos, é para onde vai, né? Ó. Quer dizer, hoje tem muito produto, né? Pelo o release da VEG, ele é bem simples, né? Vocês vão ver, não tem muito detalhe, assim, né? Então a gente ficava meio no escuro e tal, mas recentemente a empresa tem divulgado mais informação do que tá em cada área de negócio, dos tipos de produto. Então, tipo, aqui tem muita coisa, né? Muita coisa diferente dentro dessa categoria, tá? Enfim, tá sendo. A atividade industrial tá positiva no Brasil. Olha só, eu chutaria que estaria com um pouco mais de dificuldade, mas tá indo bem. Equipamentos de ciclo longo, né, são aqueles. É um grande projeto que você faz uma venda assim, né?
você não é a pronta entrega, né? Você faz um pedido, aí você demora um tempo para vender e tal. Então, esse tipo de produto, ele tem uma demanda mais normalizada, né? Não é, opa, um trimestre mais de crise que impacta, né? Precisa de uma crise mais continuada. Então, é um pouco mais resiliente. Então, tá indo bem, o mercado externo tá indo bem também. Não foi o segmento que mais cresceu, tá? Esse segmento tá muito forte, GTD, geração, transmissão e distribuição de energia, né? Basicamente relacionado, né, ao ciclo de energia elétrica, onde eles vendem principalmente os aerogeradores, né, a famosa turbina lá de geração, desculpa, eólica, mas principalmente, quer dizer, principalmente pela magnitude, né, mas também tem painel solar e outras coisas, né, bastante coisa dentro dessa cadeia, tá? Isso aí tá voando, tá? Crescendo sequencialmente, crescendo ano contra ano, muito forte. A gente tá vendo muito investimento no Brasil, né, em geração de energia e tudo mais. E no mercado externo também, tá? Então também tá indo super bem. É o segmento que tá mais dinâmico da VEG. Nesse motores comerciais e appliance é um pouco mais daquilo que eu falei de vender um motor, né, menor e tal, para botar no eletrodoméstico, para botar num outro produto e tal. Aqui tá médio, né? Não é uma grande performance, também tá tranquilo. Então você vê o que tá puxando mesmo o resultado da VEG é aqui, é o GTD, esses produtos que também tem um ciclo longo, que estão carregando o resultado da empresa, tá? Tintas e vernizes é bem assim, menor, é bem complementar para o negócio, o pessoal cresceu bem, né? Mas é só 4% da receita, acaba não impactando tanto. Custo dos produtos. Aqui alguns anos atrás, eu já baixo aqui para aparecer melhor esse gráfico, né, a VEG enfrentou um pouco de dificuldade com o aumento de custo de matéria-prima, lembra, né? No pós-pandemia, subiu o preço do aço, do cobre, coisas do tipo, né? O que tem acontecido agora é que está dando uma aliviada naquela estrutura de custos. Então a margem bruta a gente está vendo voltando, né? Ou crescendo novamente, porque é muito mais um efeito dos custos estarem pressionados nos últimos anos, né, nos anos anteriores, nos períodos de comparação, né, porque a empresa está ganhando muita produtividade, é claro que sempre ganha um pouquinho, né? Melhor mix de produtos, desempenho das operações, mas com certeza aqui tem um impacto do que está aqui, ó, a primeira frase, né? Custo de matéria-prima. Por quê? Porque estava mais alto nos períodos anteriores. Então a gente viu o VEG um pouquinho mais apertado. Aqui a empresa é tão boa que as outras coisas mascaram, né? Mas a VEG sofreu, assim como em outras empresas, mas quando teve esse aumento, custo de aço, de cobre, de frete, desse tipo de coisa. E agora está voltando ao normal, então está liberando de novo essa margem bruta, que, claro, contribui bastante para aquele crescimento de EBITDA, de lucro líquido que a gente viu. Nas despesas gerais e administrativas, né? A empresa é redondinha, enxuta, vai lá, ó, né? Tranquilo, claro que vai aumentando aos poucos, então aumentou 12%. Só que, tipo, aumenta menos que o lucro bruto, né? Ou um pouco mais. Aqui eles nem detalharam muito, né? A comparação. Mas no longo prazo, né, um fator que ajudou muito a ter aquele ganho de margem que a gente viu nos últimos anos é isso: as despesas vão crescendo menos do que, né, o lucro bruto ou que as receitas. E aí você vai diluindo esse custo administrativo. Eles não têm, né, uma estrutura relativamente enxuta, né? Então aqui vai tendo um ganho de longo prazo. Esse trimestre eles nem gastaram muita saliva para falar, né? Ficou bem simples aqui. Opa, eu cliquei no link aqui e saí do lugar. Mas vamos voltar. Então vamos direto pro EBITDA. Nossa, eu voltou muito no PDF. Bom, aqui eu nem falei, né? Mas tem um mix do custo bruto, que é principalmente matéria-prima. É por isso que é tão importante essas variações de matéria-prima. Bom, chegamos no EBITDA, que a gente viu crescimento de receita, ganho de margem bruta, sequencialmente, vamos pensando, cresce receita, ganha margem bruta, o lucro bruto cresce muito mais. Né? Despesas em linha, né? O EBITDA sobe bastante. Por isso que a empresa ganhou margem EBITDA, né? Comparando ano contra ano, trimestre a trimestre também não é sempre que você ganha margem, né? Mas margem superior, crescimento de EBITDA maior que o da receita e que do lucro bruto, né? Tudo bonitinho. Então, o acumulado do ano foi bem forte, né? Você vê aqui, ó, 17% trimestre, né? Ano contra ano, né? O trimestre. Mas o acumulado do ano que eles nem destacaram aqui ficou muito bom. E aí, finalmente chega no lucro líquido. Se você fez o dever de casa lá em cima,
né? Receita melhorando, margem bruta melhorando, lucro bruto melhorando, despesa em linha, EBITDA crescendo bastante. Como ela não tem dívida, né? Virtualmente não, tem bastante caixa, inclusive. Não tem nada que aconteça do EBITDA para o lucro líquido cresce ainda mais, né? Ele dá o último degrau ali da alavancagem operacional. Então, o lucro líquido crescendo 40%, é insano, né? Esse é o impacto da alavancagem operacional. Só numa empresa redonda, cresceu acho que 8% a receita, né? Nessa comparação com o quarto tri de 22, lucro líquido cresce 46%. Então, o real e o dólar que entra lá em cima na receita, ele passa livre pela DRE praticamente e vai parar lá no lucro líquido, né? Fantástico isso aí. Bom, o fluxo de caixa do ano foi muito forte, tá 7 bi de geração de caixa. Uma geração de caixa imensa, que é fruto do que a gente estava falando, né? Da operação redonda, mais um impactozinho ali de capital de giro, porque o que houve, né, no meio dessa crise de matérias-primas, de aumentar o custo, ficou um pouco de dinheiro preso no capital de giro, né? Normal, acontece. Se a gente voltar lá e ver aqui no Fundamentei de novo, dá para ver que essa geração de caixa, que é principalmente 2021, né, um pouquinho 2022, ficou abaixo do que a empresa tinha, né, de caixa livre ou de caixa operacional, tanto faz aqui. Né, ficou bem abaixo, por exemplo, no EBITDA, porque muito dinheiro preso no capital de giro, né, muito dinheiro em estoques e tudo mais, que quando as condições normalizam, né, é liberado, né, entre aspas, esses 7 bi aí de geração de caixa tem um impacto forte, né, do operacional e um pouquinho ali de normalização de capital de giro. Então, olha só, a visão caixa da VEG é fantástica, né? A empresa gerou 7 bi, ela precisa de 1,7 só em investimentos para continuar crescendo o que ela está crescendo. Esse de financiamento aqui é só dívida girando, então virtualmente, né, a empresa gerou um fluxo de caixa livre aí de mais de 5 bi, né, 6 bi e tal, que é muita coisa, tá? Muito dinheiro. Bom, as métricas todas de retorno dela são excelentes. O CAPEX a gente acabou de ver, né, não é alto, aliás, é bem pequeno perto do que ela gera de caixa. Mesmo que ela esteja acelerando os investimentos, né, dá para ver um crescimento assim de longo prazo. Ou seja, não é que a empresa está cortando investimento para sobrar mais dinheiro. Não, ela está investindo, só que ela cresce, ela melhora mais do que aumenta a necessidade de investir. Né? Os gastos com pesquisa e desenvolvimento são relativamente pequenos, perto da receita, né? O P&D da DRE. E é isso, a empresa tem grana em caixa, 4 bi em caixa, porque é uma máquina de gerar dinheiro, não tem muito como investir. E o que ela tem feito, especialmente nos últimos anos, é distribuir mais dividendo, porque não tem muito o que fazer com o dinheiro, basicamente. Tá virando aí uma cash cow. Ela, por enquanto, ainda tá naquela classificaçãozinha lá como Star, né? Fez muito crescimento, gera muito caixa. Mas essa geração de caixa não é porque ela já é uma empresa madura, já está estável, já não tem por que investir. É porque o negócio é tão bom que mesmo investindo ainda sobra muito dinheiro. Então ela tem pago mais dividendos aí recentemente, né? Que mais? Olha aqui as aquisições que a gente comentou, né? Que eu comentei há pouco. Então, umas empresas menores, compramos aqui, minoritária, né? Tem aí ó, engenharia, tecnologias, ó. Estão agregando tecnologia para os aerogeradores. E vai crescendo. É isso, pessoal. Não vi o call da VEG, mas esse, sinceramente, nem precisa. Vamos ver aqui, ó. Só. Tem um acumulado ano? Ah, tá. Isso aqui que eles não destacaram tanto ao longo do release, né? Mas a gente vê aqui com calma, né? Como foi um ano bom. Uma receita ó, só cresceu 8, 9%, né? Só que como teve essa acomodação do custo dos produtos, o lucro bruto cresceu 30%. Não, peraí, isso aqui é margem. Crescimento aqui, né? 24%. 24% já no lucro bruto, velho. É violentas, né? Que crescimento fantástico. Tá? E como o resto vai crescendo menos em geral, né? Cresce mais, né? Lucro antes de impostos, seria tipo um EBIT aqui, então. Ela praticamente não tem resultado financeiro. Cadê o resultado financeiro? Tá aqui antes. Enfim, é um EBT, né? Esse aqui, lucro antes de impostos. Resultado do exercício, 36%. Muito bom, né? Muito bom mesmo. É isso, pessoal. Não tenho o que falar de VEG, né? Quem quiser ficar arranjando coisa para falar de VEG é porque não falta do que fazer, né? Vamos voltar aqui, caminhar aqui para o fechamento, botar a nota 5 para ela, né?
Essa aqui, pelo amor de Deus, ainda tem um ou outro maluco aí que arrisca dar uma nota baixa pra VEG. Não é possível, né? O que esses caras têm na cabeça? A grande, né, o scapegoat da VEG, né, a grande justificativa do pessoal que provavelmente nunca comprou e fica com dor de cotovelo é o tal da empresa cara e tal, né? Mas aqui ela é um grande exemplo de como o pessoal erra nisso, né? Bastante porque o principal fator que vai determinar teu retorno no longo prazo é a qualidade das empresas, não é o preço. Então, sim, ela tem múltiplos altos, ela tinha múltiplos insanos no passado. Vamos ver aqui um price earnings, para ver um price earnings mesmo, né? Porque ela é bem redondinha. Então, tipo, ela rodava aqui a mais de 30, 40, 50. Aqui acho que tá distorcido por causa da pandemia, mas uns 50 de preço-lucro, né? É o que acontece, o lucro cresce, né? O lucro não fica estável. Então, se você olhar aqui a evolução da cotação, quem comprou lá atrás, né, ganhou muito dinheiro, tá? Ó, nos últimos anos, deu uma acomodadinha, mas ela deu um salto insano aqui, né, de 8, 9 reais para 40. É óbvio, né, também não vai multiplicar por 3, 4 todo ano. Mas, então quem comprou aqui, ó, 2018, 19, pagou um múltiplo alto, vamos ver lá, 2018, 19, né? Pagou 30, 50 vezes, sei lá, 40 vezes né, o resultado da VEG e teve um retorno violento. Por quê? Porque o resultado dela cresce mais, né, do que a expectativa. Então hoje ela está com um price earnings de 20 e pouco. Se você olhar uma métrica de geração de caixa, sei lá, pode ser um preço FCO de 20 vezes, velho. A VEG hoje já não dá nem para dizer que ela tá cara. Tá? Hoje a VEG é uma empresa, cara, de valor normal, de valor médio, vamos dizer assim. Tá? 20 vezes a geração de caixa, absolutamente normal. Não dá nem para dizer que ela cara mais. Por quê? Porque ela caiu? Não, porque o resultado cresceu mais. É isso que o pessoal não entende. Né? O pessoal compra empresa achando que tá comprando banana no mercado. Que amanhã vai continuar sendo uma banana. Daqui a um ano vai continuar sendo banana. Claro que ela vai estragar, né? Mas banana vai continuar sendo banana. Vai continuar com gosto de banana, com textura de banana. Não vai mudar. Agora, a VEG lucrava lá 1 bilhão de reais um tempo atrás, hoje lucra, gera 7 de caixa. Né? Vamos ver aqui os últimos anos. Né? Tava lá gerando 1 bi e tal de FCO, hoje gera 7. Aumentou 7 vezes. Então o preço que você pagava lá atrás da empresa era caro para 1 bi, para 7, né? Hoje, se olhando para trás, era baratíssimo, era de graça. Então, esse é o grande ponto que o pessoal não consegue pegar, que o pessoal perde, que faz muito mais impacto no longo prazo. E esse retorno que a empresa dá de resultados, que depois vai se refletir, claro, na cotação, do que o múltiplo que você paga, né? É aí que o povo erra, achando que o segredo está em comprar empresa barata, quando o segredo está em comprar empresa boa, né? Então vamos fazer nosso resuminho aqui, ano de 2023, ano muito, né? Igual todos os outros, né? Ano excelente, ótimo, ano ótimo para a VEG, com crescimento, eu vou botar aqui, ó, até modesto de receita, mas grande alavancagem operacional, né? Esse é o grande mote do resultado dela, né? Que mais? Né? Vamos lá, houve ganho de margens em todas as linhas, impulsionada, né? O ganho foi impulsionado principalmente pelo preço das matérias-primas, é o que a gente conversou, né? Né? Como eu vou falar, excelente trabalho na administração das despesas e investimentos. Eu vou juntar tudo aqui para não ficar muito repetitivo também. Administração. E aí, por último, né, falar o que? Da geração de caixa, né? Tem que destacar, né? Geração de caixa fortíssima. Vamos usar um superlativo aqui. Ajudada também pela normalização do capital de giro. Eu nem vou falar de dívida, eu nem preciso. Mas geralmente eu sigo esse roteirinho, né? Como é que tá o negócio, como é que estão as margens, geração de caixa, estrutura de capital,
né? Por aí, nesse resuminho aqui, né? Porque não vou nem falar de dívida, né? Mais um resultado excelente para a conta da VEG, que é o exemplo perfeito de como a qualidade das empresas acaba superando, né? Enfim, como a qualidade das empresas impacta mais o retorno do investimento do que os múltiplos de entrada, né? Vou deixar bem marcado, nem vou falar muito do negócio da VEG que não precisa, mas vou deixar esse conceito aí para ver se será que o pessoal vai aprender um dia, quem sabe, né? Vai falar, ah, Arthur, mas eu comprei em 2020, a empresa não subiu de lá para cá, né, de 21 e tal. Cara, primeiro que se você tá comprando aos poucos, no longo prazo, sempre comprando o que fica para trás aqui, nossa, ó, comprou aqui 22 e tal, provavelmente você já tá tendo um retorno melhor. E, enfim, as empresas também não vão subir bonitinho, em linha reta, perfeito, né? Algumas até sobem, mas é normal, isso aí dá um salto gigante, depois com o tempo estabilizado, depois sobe de novo, tá? Enquanto o negócio estiver melhorando, subindo, você vai, né, subindo os resultados, lucro crescendo, rentabilidade, tá? Você pode esperar que um dia o negócio venha. Então, de 2020 para cá, você pode falar, ah, não teve, quem comprou aqui tá com 15% de queda, né? Mas é por isso que a gente faz todo o resto, né? Vai comprando aos poucos, aporte mensal, né? Provavelmente você comprou mais aqui barato, mesmo assim o cara ainda tá ganhando dinheiro. E você tá montando a posição no ativo excelente, que continuando desse jeito a crescer, evoluir, você pode ter certeza que no futuro aquele múltiplo muito mais provavelmente vai voltar mais pro valor que era antes, né, do que retroceder. Então o retorno vai chegar mais cedo ou mais tarde, quando a empresa é boa, retorno é inevitável. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha pra dizer hoje. Até rendeu o vídeo da VEG, né? Não tem muito o que comentar, mas conseguimos fazer um videozinho legal, trabalhar esses conceitos aí, né, de retorno pela evolução da empresa, que se a empresa for espetacular, você pode pagar um múltiplo mais alto, que ainda assim vai dar muito retorno. Isso aí, grande abraço, pessoal, todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!